Amazonas pede socorro. E o Amazonas tem dado muito socorro ao mundo. Essa centralização de recursos nas mãos do governo federal, elas só fazem burocratizar, atrasar e servir de moeda de troca política. O governo federal não está estendendo a mão para Manaus, para o Amazonas? O governo federal está estendendo a mão para todos os estados, todos os municípios. O prefeito traz números de mortes que são maiores do que o número total divulgado pelo Ministério da Saúde, por exemplo, de mortes pela Covid em todo o Brasil. Depois ele faz uma diferença entre mortes cuja causa-mortes é Covid e mortes cuja causa-morte ele diz, eles dizem lá que na verdade não era exatamente Covid, mas eles falam em pneumonia, insuficiência respiratória. Ele dá a entender que não há na certidão de óbito uma certeza de qual seria a causa-mortes, o que já me chamou a atenção, porque este é um documento formal que não admite esse tipo de dúvida ou de informação mais sugestiva ou etérea. Mais adiante ele diz, as pessoas são teimosas e não estão atendendo ao isolamento, e isso também seria responsabilidade do presidente da República ao participar de um ato em prol da intervenção militar. Então, são relações muito distantes e que acabam fugindo do foco do problema. Finalmente, ele até faz menção dizendo que eles são ecológicos, mas também eles aliam economia à ecologia, mas que se não houver algum tipo de subsídio à economia, que as pessoas irão às matas para destruir as matas, para tirar delas a sua subsistência, enfim. O prefeito estava bastante emocionado, é uma entrevista bastante inflamada, mas ela não tem dados técnicos, pelo menos ele não trouxe. Ele falava em tomógrafos, depois ele vai pedir dinheiro ao exterior a fundo perdido, depois ele diz que conversou com o vice-presidente e que tem esperança no novo assessor do ministro, enfim. É um discurso muito pouco técnico, muito confuso, que traz muitos aspectos, muitos números, inclusive que eu não encontrei depois na internet, fui buscar para entender. Então, sob a perspectiva do governo federal, desculpa se eu estou me estendendo, Thiago, vou usar meu banco de horas dos últimos dias. Que isso? Então, são informações que eu não sei se há um documento com informações mais técnicas. Como é que o governo federal vai mandar dinheiro para um estado que já tem, nós vimos na reportagem agora há pouco, uma série de problemas, inclusive anteriores à pandemia, com relação a verbas desviadas, isso mencionado também pelo próprio prefeito. Então, por isso, para o governo federal fica muito difícil de mandar verbas nessa situação, sem saber exatamente para quê, para onde, para quem, de que forma. Ao mesmo tempo, para Tiago Anastácio, como é que você vê? Existe essa burocracia, o dinheiro federal não chega, essa reclamação, ela é pertinente? Qual é a sua avaliação, Tiago? Essa entrevista do prefeito Arthur Virgílio, que inclusive pediu auxílio ao G7, porque não estaria recebendo verbas do governo federal, o que ela faz? Ela mais confunde do que auxilia. Uma coisa é fazer uma crítica ao governo federal com base em dados, com base em condutas, se as condutas são razoavelmente criteriosas. Eu fiz críticas ao governo federal em razão disso. E elogiei algumas vezes aqui o presidente Jair Bolsonaro quando tomou atitudes firmes. Uma coisa é a crítica que seja baseada em fatos e argumentos. Agora, esse tipo de informação e de mensagem ao povo não serve para nada. Nós não entendemos a entrevista, a ligação do estado de Amazonas com o general Mourão, nós identificamos porque sabemos que ele foi comandante em chefe daquela região do país, quando ainda estava no exercício do generalato, mas é só isso que conseguimos concluir. O resto é confuso, contraditório, traz assuntos como ecologia, finanças e medicina em pouquíssimas frases. Eu, de fato, não entendi o que o prefeito de Manaus quis dizer.